O Banco Central brasileiro aumentou a taxa Selic para 15% ao ano, o maior nível em mais de 20 anos. Mas isso você já está cansado de saber, já deve ter visto muito vídeo por aí sobre esse tema. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o que o Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, decidiu nessa última quarta-feira. O Fed decidiu manter as taxas de juros entre 4,5% e 4,25%, e hoje eu vou explicar para vocês por que ele tomou essa decisão, o que a gente deve esperar para os próximos meses e também por que é importante nós, investidores brasileiros, acompanharmos a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Genai Capital e bora lá para o vídeo de hoje, sem enrolação. Para a gente analisar a decisão do Fed, eu vou usar aqui um relatório do banco BTG Pactual que foi publicado no dia 18 de junho de 2025. E eles já começam assim, FONC, jogando o jogo da espera. E aqui um ponto interessante, tá? Quando a gente fala de FONC, é como se fosse o Copom, é o comitê que decide o rumo das taxas de juros a cada 45 dias. Então lá a gente tem o Fed, que é o Banco Central, e o FONC, que é como se fosse o Copom aqui do Brasil. Mas vamos lá, o resumo estratégico aqui feito pelo BTG. Como eu adiantei para vocês, o FONC manteve a taxa básica de juros no intervalo que ela já estava, e o Powell, Jerome Powell, que hoje é o presidente do Banco Central de lá, disse o seguinte, que ele estava levemente cauteloso e ao longo da entrevista que ele dá, depois da publicação da decisão, ele foi passando para confiante na espera, sinalizando que o Fed está confortável em manter a política restritiva por mais tempo. O que isso aqui quer dizer? Que o Fed está tranquilo, ele está ali observando e não está com pressa de diminuir as taxas de juros por lá. E aqui um ponto importante, ele reconheceu que sem as tarifas do Donald Trump, o comitê poderia já estar reduzindo as taxas de juros nesse momento. Mas, pelo caráter inflacionário dessas medidas anunciadas pelo Laranjão, o Fed está observando e só aguardando antes de tomar qualquer decisão um pouco mais ativa. E agora eu quero falar do que esperar para as próximas reuniões. O BTG, ele projeta apenas um corte de 25 bips em dezembro e outros 2 cortes em 2026. Porém, a gente tem outras visões, então eu vou mostrar para vocês algo aqui bem interessante. Pessoal, esse aqui é o dot plot. O que isso quer dizer? Cada uma dessas bolinhas aqui é de um dos membros do FONC e o que eles esperam que a taxa de juros vai estar no final de cada ano. Então aqui a gente pode ver qual que é a perspectiva das pessoas que decidem a taxa de juros por lá, da onde que ela vai estar no futuro. Então vamos lá, ó. Hoje a taxa está nesse intervalo aqui, então tem bastante membro do FONC acreditando que não vai mexer em nada, vai se manter como está até o final de 2025, mas a gente vê também aqui o FONC projetando 2 cortes de taxa de juros nesse ano ainda. Então, enquanto o BTG espera um corte só, os membros ali do FONC, com base nas informações de agora, estão esperando ali 2 cortes. Já para 2026, os membros estão esperando aqui pelo menos mais um corte, e aí depois acaba estando muito longe, então não faz sentido a gente olhar tanto. Mas o ponto é esperado corte nesse ano, a gente não sabe se vai ser 1, vai ser 2 ou até mais do que isso. E por que é importante nós, investidores brasileiros, olharmos lá para a taxa de juros dos Estados Unidos? Porque a gente sabe que o dólar é ainda o refúgio de segurança do mundo todo. Então, quando as taxas de juros por lá estão muito altas, como é agora, claro que para os padrões brasileiros uma taxa de 4, 4,5 seria excelente, mas para os padrões americanos isso é muito alto. E sendo tão alto, acaba drenando todo o dinheiro do mundo lá para os Estados Unidos, porque acaba sendo o lugar mais seguro para investir. E o investidor que não quer correr risco ali, ele coloca o seu dinheiro lá, afinal ele está sendo melhor remunerado agora. Ou seja, a tendência é que quando as taxas de juros caírem por lá, o dinheiro comece a andar aí pelo mundo e o Brasil possa ser beneficiado por isso, com a entrada de dólares aqui. Outro ponto importante aqui que o Fed falou foi sobre o mercado de trabalho. Então eles estão vendo o desemprego em 4,2%, mas já projetam que o desemprego vai terminar 2025 em 4,5%, ou seja, vai ter uma deterioração significativa do mercado laboral. Isso é importante porque um mercado de trabalho resiliente oferece ao Fed a flexibilidade para manter a política restritiva enquanto monitora os efeitos das tarifas. Então, traduzindo aqui para vocês, como o desemprego vai aumentar um pouco, o Fed vai estar tranquilo esperando só para ver o que ele deve fazer sem muita pressa. Aqui talvez o ponto mais importante da decisão do Fed foi a projeção de inflação para 2025. Então, eles esperavam um PCI em 2,7% e agora esperam que ele vai fechar o ano em 3,1%. Ou seja, eles esperam que vai haver uma aceleração da inflação. E lembrando a vocês, a taxa de juros serve como termômetro para
diminuir ou aumentar a inflação. Quando o objetivo é diminuir a inflação, as taxas de juros tendem a subir. E olha só o que ele falou: esperamos que uma quantidade significativa de inflação chegue nos próximos meses e temos que levar isso em conta. E as tarifas começaram lá em abril. Você pode estar se perguntando, poxa, mas até agora eles não têm visão do que está acontecendo? Não tem não, porque ele mesmo falou, leva algum tempo para as tarifas atravessarem a cadeia de distribuição até o consumidor final. Ou seja, até o aumento de preços chegar no consumidor final, lá na ponta, demora alguns meses, não é de uma hora para outra. E por fim eles falam, um elemento particularmente hawkish, ou seja, um elemento que mostra que as taxas de juros podem começar a cair, foi o reconhecimento explícito de Powell de que, sem as tarifas, o Fed poderia estar afrouxando agora. Ou seja, se não tivesse o evento das tarifas, a gente já poderia estar vendo quedas de taxas de juros lá na terra do tio Sam. E por último, a gente consegue ver aqui as expectativas de juro americana. Então, essa linha azul mais escura é a expectativa do BTG, como vocês podem ver aqui. Eles não estão com uma expectativa muito boa, ainda esperam uma taxa de juros ali entre 4% e 3,75% lá no final de 2026. Já o juros implícito, que é a Fed Funds Rate, está ali ao redor de 3,5%, 3,25%, quem sabe até 3%. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter explicado para vocês e deixado claro qual que é a importância de monitorar o juro americano e também qual que é a tendência para os próximos meses. Então, recapitulando aqui rapidamente. São esperados cortes na taxa de juros por lá ainda nesse ano, o que a gente não sabe é a quantidade de cortes que vamos ter. Se vai ser um, se dois ou se até não vamos ter nenhum, resta a nós continuar acompanhando o mercado. Valeu, pessoal! Até a próxima!